Olá, eu sou o João, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é a parte 3 da playlist sobre as técnicas de incentivo à ramificação das plantas. Eu espero que você goste dessa técnica que eu estou trazendo hoje. Me conte aqui nos comentários, você já conhecia essa técnica? Ainda não conhecia, mas está animado para fazer e testar nas suas plantas? Não esqueça de me contar aqui. Além disso, se você ainda não assistiu a parte 1 e também a parte 2 dessa playlist com as outras duas técnicas, eu vou deixar o link da playlist para você então aqui no cards e também na tela final para que você assista elas assim que acabar esse vídeo e vá conhecer também as outras duas técnicas que são bem legais. Eu espero que você goste desse conteúdo. Não esqueça, já curta o vídeo aqui e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos conteúdos e outras novidades para você aqui no meu canal. Constantemente aqui no canal eu recebo diversas mensagens e comentários de pessoas falando que o seu Ficus lyrata ou o Ficus elastica ficaram com um grande caule à amostra, porque por algum motivo a planta foi perdendo as folhas da base. Então a técnica de hoje é uma técnica de incentivo a novas brotações ao longo do caule dessa planta, já que normalmente ela sempre emite novos brotos na ponteira. Então a técnica de hoje é uma técnica bem legal para você estimular que a planta consiga brotar ao longo do caule. Essa mesma técnica pode funcionar para outras plantas, então ela funciona bem para todos os ficus e para muitas outras plantas, e especialmente aquelas de caule lenhoso, arbustivas e também plantas perenes. Plantas perenes são plantas que vivem por muitos anos e que são plantas mais resistentes, né? E que normalmente têm um caule lenhoso, então funciona bem para crótons, dracenas, ficus e muitas outras plantas que tenham essas semelhanças entre si. Então a técnica de hoje é o notching. Você já ouviu falar nessa palavra? Conta aqui para mim nos comentários. Então basicamente o notching, traduzido do inglês, significa entalhe. Então o que a gente faz é um entalhe, um corte ao longo do caule da planta, porque se normalmente ela tem um crescimento sempre direcionado para cima, a gente fazendo cortes ao longo do caule da planta, a gente estimula o fluxo de seiva para outras regiões e acorda então as gemas laterais e auxiliares das plantas, que sempre estão presentes em cada parte onde tem uma folha no caule. Então onde há uma folha, já vou te mostrar mais em detalhes, há um entrenó com uma gema lateral que, quando a gente faz um notching, ela vai acordando e pode brotar. Importante é que essa técnica é uma técnica de incentivo à brotação. Já vou logo avisando que não significa necessariamente que vai brotar. É uma técnica de incentivo que pode dar certo, mas às vezes não dá tão certo também, e tá tudo bem, porque a natureza tem suas particularidades e é importante você fazer isso em uma planta saudável. Pode ser sim um ficus que está sem muitas folhas na base, mas é importante que seja uma planta saudável, sem pragas, sem doenças, e uma planta que esteja bem cuidada também. É importante que você cuide bem dessa planta e ofereça as condições necessárias para ela conseguir brotar, inclusive, né, porque isso é o que incentiva as novas brotações. Então vem comigo conhecer um pouco mais sobre essa técnica. Tenho aqui então meu Ficus elastica rubi, essa planta variegada, tão encantadora, e eu já apresentei essa planta em detalhes aqui no canal, inclusive fiz o replante dela das duas mudas, né, nesse vaso aqui no canal. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre essa planta ou ver o replante, é só rodar e procurar pelos vídeos anteriores que você vai encontrar com facilidade. Então eu fiz a poda do meu Ficus elastica rubi, também mostrei em vídeo, e normalmente quando a gente poda, a gente faz um corte na planta, ela gera 2 novos brotos ou mais. Então aqui no meu caso foram 2 novos brotos em cada haste, né, em cada planta. Mas o meu Ficus elastica rubi, que eu tinha mais tempo, que já estava aos meus cuidados por muito mais tempo, ele também gerou um brotinho ao longo aqui da parte mais baixa do caule, ó. E outras 2 gemas acordaram, mas não estão se desenvolvendo muito bem. Então né, a natureza é algo muito singular, tem suas particularidades, nada é muito certo e às vezes podem surgir um broto, 2, 3 ou até mais, tá? Depende de uma série de fatores, inclusive da saúde, né, e das condições em que a planta está vivenciando. E para você que está com ficus, né, tanto o Ficus elastica ou um Ficus lyrata,
com um longo caule à mostra, porque a planta por algum motivo perdeu muitas folhas e está com uma longa canelona, existe uma técnica de incentivo que a gente pode fazer para estimular o surgimento de novos brotos. Por quê? Porque, como alguns seguidores me perguntam, onde as folhas caem, gente, normalmente não nascem novas folhas, tá? Pode acontecer? Claro que pode, mas não é comum, porque normalmente a planta sempre brota, né, gera novas folhas na ponteira. Então, isso é o mais comum, ficus têm um crescimento, né, vertical. Então, o que a gente precisa fazer é estimular que surjam novos brotos ao longo, né, da parte mais baixa do caule, para que ele fique mais cheio, né, e mais vistoso, com mais folhas novamente. Então, isso é a técnica de hoje. Então, como fazer a técnica do notching? Primeiramente, a gente vai selecionar a parte do caule, né, que está sem folhas. Pode fazer em partes do caule que tem folhas? Claro que pode. Isso, inclusive, vai incentivar que a planta possa brotar, né? E ficar uma planta mais fechada, com mais galhos abertos, né? Principalmente quando se trata de um ficus. É uma planta que vai ramificando e formando uma arvoreta mesmo. Então, ela vai ficando mais cheia e mais formada, que é o que a gente ama em uma planta, né? Mas para você que está com uma planta com um longo caule sem folhas, a gente quer incentivar que a planta tenha mais folhagens e brote, né, ao longo do caule. Então, para fazer isso, inicialmente a gente vai selecionar uma região que é denominada entrenó. O entrenó é uma região entre uma folha e outra. Entre uma folha e outra há uma região de entrenó. Então, existem vários entrenós em todo o caule de um ficus, tanto no ficus elástica e no ficus lirata é da mesma maneira, tá? E onde há um entrenó, acima de uma folha, existe um pontinho, que é uma gema lateral. E quando a gente faz um entalhe aqui nessa região, a gente incentiva, né, a gente barra um pouco o fluxo de seiva para a ponteira da planta e incentiva que essa gema lateral acorde e cresça, né, porque há um incentivo do fluxo, né, de hormônios de crescimento aqui nessa parte, né, da gema lateral. Então é isso basicamente que a gente faz. Então, onde há uma folha, há uma gema lateral, né, e um entrenó. Ou se a sua planta perdeu as folhas, você não consegue saber onde havia uma folha, né? E tem uma gema lateral que pode ser acordada e virar um novo broto, você vai procurar, né? Você vai visualizar na planta onde havia então uma folha. Então você vai conseguir enxergar, né? No ficus elástico é mais fácil, porque as folhas, né, tem essa parte aqui do pecíolo maior, então é mais visível e fica mais fácil para identificar. No ficus lirata é um pouquinho mais delicado, porque a parte, né, do cabinho da planta é menor e é um pouco mais escondidinho, mas você também vai conseguir identificar se procurar, tá? E aí o local de fazer o corte, o entalhe, é nessa região da metade do entrenó. Então, depois de você selecionar a parte que tem uma folha, né, ou uma cicatriz de onde havia uma folha da planta, você vai selecionar a parte do entrenó, que é essa metade, né, entre uma folha e outra, onde havia uma folha ou outra, né, e aí a gente vai fazer o entalhe. Para fazer o corte, você pode usar uma faca, uma tesoura de poda, ou então uma serrinha que é vendida em depósitos ou casas de materiais de construção. Você encontra isso com facilidade, tá? É super baratinho. E para fazer isso, né, esse corte, você precisa selecionar de acordo com a grossura, né, do caule da sua planta, porque quanto mais grosso, é mais difícil de fazer o corte. E atenção, se você tem um ficus lirata, por exemplo, com uma haste bem fininha, bastante cuidado na hora de fazer esse corte, esse entalhe, porque se você colocar muita força, né, e fizer com pouca delicadeza, você pode acabar quebrando, né, o caule da sua planta e estragando então a técnica, né, o intuito dessa técnica, que é gerar novos brotos. Você vai acabar fazendo uma poda drástica, né, muitas vezes sem intenção. Então, bastante cuidado na hora de fazer esse corte, principalmente se a sua planta tem um caule, né, mais jovem e e mais flexível, né, menos rígido e menos formado, um caule mais frágil mesmo. Então, você pode fazer com uma tesoura ou com uma serrinha.
Nesse meu caso aqui, eu prefiro fazer com essa serrinha, por quê? Porque a minha estaca já é bem lenhosa e mais grossa, então isso aqui auxilia para eu fazer essa técnica. E aí o que a gente faz é posicionar, né, a faca, ou a serrinha, ou a tesoura, numa região, numa direção, né, um pouco mais viradinha na diagonal, assim, porque a gente quer impedir realmente a continuação do fluxo de seiva. E o sentido que a gente vai fazer é até a metade da estaca, tá? Não é muito superficial, porque senão não vai haver a barreira, né, da passagem da seiva, vai ser apenas um machucado superficial e não pode ser muito até o final, porque senão você acaba prejudicando a continuação de passagem de seiva para cima da planta, e isso pode fazer com que a parte de cima da planta morra, tá? Então, bastante cuidado, e o corte é até a metade somente viradinho. Então, aqui o que eu vou fazer basicamente é ir serrando, ó. Você vai ver que é bem fácil, sai bastante látex, porque o ficus é uma planta, né, com características de seringueira, então é normal que isso aconteça, e vai fazendo com delicadeza, ó. Paciência, vai serrando aqui com essa serrinha, gente, é super fácil, eu indico, tá, inclusive, se você tem uma planta com caule mais lenhoso, vai com a serrinha, porque fica bem mais fácil para fazer. E aí, o ideal é que a gente faça em vários lugares, porque isso vai incentivar, né, mais brotações. Porque pode ser que onde a gente fez não aconteça, né, o crescimento. Então, o ideal é fazer em outros locais para que aconteça, né, a incentivação e o estímulo, né, para novas brotações. Então, vai selecionando e fazendo esses vários entalhes. Essa é a técnica do note. Então você pode fazer em uns 3 locais, né, ou um pouquinho mais. Não faz muito, tá? Porque senão pode prejudicar a passagem de seiva da planta e sua planta ficar bem esquisita, principalmente no início, tá? Eu já vou mostrar resultados, então fica por aí. Se você quiser fazer também, pode tentar com uma tesoura, tá? Se você tiver um galho um pouco mais fino, você pode posicionar a sua tesoura de poda esterilizada, tá? É importante, porque senão pode contaminar o caule da planta. E aí você vai fazendo esse movimento, ó, de ir girando a tesoura. É mais difícil, é mais demorado, tá? Mas também funciona. E você vai rotacionando a tesoura nessa direção até conseguir realizar realmente esse entalhe, né? Esse note. E aí você também consegue fazer dessa forma ou com uma faca. Depois que você fez esses entalhes no caule da sua planta, é importante e é interessante, né, caso você queira, colocar um pouco de canela em pó ou então de própolis, extrato de própolis, no caule da planta, para que não, né, surjam possíveis fungos. Importante, se tratando de um ficus, esse látex, né, esse líquido branco viscoso que sai da planta, já é fungicida, bactericida e é uma defesa natural da planta. Então isso impede, de certa forma, a entrada, né, de possíveis fungos aqui nesse corte da planta. Mas é preciso ter cuidado e é de preferência é importante passar a canela ou própolis, porque é uma prevenção. A gente não quer que entre um fungo aqui, porque isso vai fazer mal para a planta. Outro fato importante e interessante que você pode fazer é marcar aqui onde você fez o corte, né, com um barbante ou uma fita, que vai ser um sinalizador para você saber onde você fez os cortes. Então isso é uma boa maneira, né, de você marcar a região que você cortou, para ter ideia de onde surgirão os novos brotos. Como você pode ver, o meu ficus elastica está tutorado com esse bambu que vem do produtor. Por quê? Porque é uma planta que tem um caule lenhoso, é uma árvore, tá? Então, e é importante manter esse tutor aqui ao longo da planta, principalmente quando a gente faz o notching, porque ela fica um pouco mais bamba, mais frágil. Então mantenha o tutor, tá? Porque ele vai auxiliar no equilíbrio dessa planta. Depois que ela cicatrizar, passar vários meses, aí você pode tirar e tá tudo bem, tá? Mas se a sua planta, principalmente, se tem um caule muito fininho, se é um ficus lirata, que normalmente, né, o lirata tem, o bambino tem um caule bem fininho, é importante colocar um tutor para ajudar no equilíbrio da planta.
E os cuidados importantes que você tenha com a sua planta depois de fazer o notting é que você mantenha essa planta em um local muito bem iluminado, de preferência recebendo pelo menos uma horinha de sol por alguma parte do dia, porque o sol é o maior incentivador para o crescimento e para a brotação da planta, porque através da fotossíntese ela consegue sintetizar hormônios, proteínas, é uma planta que fica mais saudável e tem mais incentivo para crescer e para brotar. Então não adianta muito fazer o notting e deixar a sua planta em um local muito sombreado, longe, distante de uma porta, de uma janela. Precisa ser um local com muita luz, muita claridade, de preferência coloca a sua planta recebendo pelo menos uma horinha de sol, porque senão talvez não vai ter um bom resultado, tá? O sol é um maior incentivador realmente para a brotação da planta. É importante também fazer regas frequentes, manter o substrato sempre bem úmido. O que não pode acontecer com o ficus, por exemplo, é encharcar e ficar água acumulada nas raízes, tá? Mas ele gosta de umidade, essa planta gosta de água. Eu molho aqui mais ou menos a cada 2 dias, tá? Ou todos os dias, agora primavera e verão. E falando em primavera e verão, a melhor época do ano para fazer o notting é na primavera e no verão, de preferência em janeiro, que é período de verão, e a planta está mais ativa e com mais energia e disposição para brotar. Então tá aí a melhor época do ano também para fazer isso. E um outro cuidado muito importante que você tenha com a sua planta após fazer o notting é fazer adubação, gente. A adubação é importante porque os nutrientes também ajudam a planta nesse desenvolvimento. Então, principalmente se tratando de plantas em vasos, né, elas precisam de nutrientes para conseguir crescer, porque já estão sobrevivendo em um espaço mais limitado. Então, é importante adubar. Pode fazer o uso do adubo que você já tem na sua casa e de acordo com a dosagem, né, que deve ser feita, ou pode usar NPK 10-10-10 ou outros tipos de adubo para favorecer o crescimento de novas folhagens, né, já que são plantas de folhagens. E um outro exercício que você vai ter que ter com a sua planta é paciência, porque o notting é uma técnica que pode dar resultados, mas em geral é um pouco demorada. Eu já estou testando os resultados aqui há mais de 3 meses para mostrar para vocês como ocorre todo o processo. Já vou mostrar os resultados, então precisa ter muita paciência acima de tudo, porque a brotação da planta é às vezes um pouco demorada, então precisa exercitar a paciência ao longo desse processo, mas sim pode dar certo. Agora então vou te mostrar alguns exemplos de plantas que eu fiz notting, tá? Então começando pelo meu maravilhoso Ficus elastica variegata, tá? Essa planta grandona, também já mostrei aqui no canal. Era uma planta, gente, com uma única haste e tem um crescimento vertical, sempre para cima, porque é o fluxo de crescimento normal da planta. Inclusive tá com algumas folhas novas, tá? É uma planta de crescimento relativamente lento, bem lento. Isso aqui é queimadura, né, de excesso de frio, tá? Porque fez muito frio, então a planta queimou e ela queima normalmente sempre nas partes brancas, né? Porque são as partes mais sensíveis da planta e que sofrem muito com o frio, tá? Então planta variegada é normal ter queimadura, isso aqui faz parte da natureza da planta e é mais que normal, tá? Então, como ela tinha apenas uma única haste, eu decidi fazer o notting para mostrar o resultado para vocês. Estou muito feliz de mostrar isso. E depois de 3 meses, então, eu fiz os cortes nessa planta, né? Os entalhes ao longo do caule. Em meados de setembro, já se passaram mais de 3 meses, já que já estamos em dezembro. Então, veja o que aconteceu, ó. O ficus elástico, então, tem várias gemas laterais, como eu já expliquei, né? Então, acima de uma folha, aqui tinha uma folha, tá vendo? Ela caiu, mas tinha uma folha. Então, acima de uma folha há uma gema lateral que, quando a gente corta, ela tende a crescer. Então, olha só, eu fiz vários nottings nessa planta, vários entalhes, porque eu queria realmente mostrar para vocês como funciona. Então eu comecei fazendo desde de baixo, tá vendo, ó? Então aqui eu fiz um notting, tá vendo, um corte, fiz outro aqui, fiz vários, gente, um aqui, tá vendo, outro, fiz muitos cortes nessa planta aqui, tá vendo, ó? Vários entalhes, vários nottings, tá vendo, ó? Bastante, de baixo até em cima. Então, eu retalhei a minha planta inteira, né? E ela brotou. Então, veja bem.
Inicialmente, né, as gemas laterais ficam dormentes e elas vão acordando, elas começam a crescer, então surgirão pontinhos com algumas semanas que estarão desse tamanho, eles vão se desenvolvendo, talvez depois de mais algumas semanas eles estarão desse tamanho e depois eles vão crescendo como nesse caso. Olha aqui, gente, esse broto ele tá simplesmente maravilhoso e olha essa folha. Totalmente esbranquiçada, tá vendo? E as características genéticas da planta variegada vão se repetindo, então é normal e agora a tendência é que ela continue gerando folhas bem branquinhas como essa. Então olha que folha linda, né? Super valeu a pena. Também acordaram outros brotos, como nesse caso, aqui ó, várias folhas novas, aqui também e aqui também. Então, no total, acordaram 4 gemas que viraram novos galhos, tá vendo? Eles ainda estão jovens, mas foram 4 galhos no total, tá vendo, ó? Então, por isso que eu falo que é importante fazer muitos, porque assim a gente tem uma chance maior de dar resultados, né? Veja bem, eu fiz notting de baixo até em cima e foram apenas 4 novos galhos. Então, é importante fazer uma certa quantidade, mas não faz muito de início, tá? Porque às vezes pode prejudicar um pouquinho a planta ou ela ficar esquisita, tá? De início, mas depois ela vai se recuperando se estiver sendo bem cuidada. Quando eu fiz o notting, também coloquei o tutor na planta e amarrei com esses arames, tá? Porque ela fica um pouco mais bamba, mais frágil, e é importante manter a segurança da planta, porque qualquer movimento ela vai e se quebra, né? Ela tomba e quebra com facilidade. Então, é importante manter o tutor, ele está aqui até hoje, e vai acontecendo com o tempo a cicatrização também, gente, das partes que a gente cortou, né? Com o tempo, ó, eles vão cicatrizando, o caule da planta também vai engrossando, e aí, né, a planta vai voltando ao normal e ficando bem linda com novos brotos. Tem outro exemplo que também funciona para fazer notting, que é em casos de cróton. Cróton é um arbusto, né, uma planta que pode chegar a uns 4, 5 metros de altura. Ele tem também um caule lenhoso, né, que é pouco flexível e que quanto mais a planta cresce, mais enrijecido esse caule fica, né? Então eu fiz o notting, olha só, ele tinha essa planta, ó, está nesse vaso e ela é deste tamanho, ela é bem grande, tá? E o que aconteceu é que ela estava assim em todas as folhas aqui dessa parte do caule. Então eu falei, ai gente, quero estimular novas brotações nessa planta, vou fazer notting. Então eu fiz o notting aqui, olha só. Fiz alguns nottings, não fiz tantos quanto no Ficus Elástica Variegata, tá? Aqui eu fiz apenas alguns. Eu fiz notting nesse lugar, tá vendo, ó? Cortei aqui nessa lateral, cortei aqui nessa lateral, cortei também aqui em cima, logo acima de uma gema lateral, e também cortei nesse local, tá vendo, ó? Então, os cortes, né, estimularam essas brotações, como vocês podem ver, ó. Tem 4 novos brotos, tá vendo? Então, eu estimulei 4 novos brotos, novos galhos, aqui no caule dessa planta. Então, o interessante, né, dessa técnica é isso, que a gente estimula novos brotos e assim a gente faz com que a planta fique vistosa novamente, né? Então, onde era apenas um caule, tá vendo, ó? Aqui tem 2 mudas, né? Então, esse broto aqui está na lateral, mas olha só como a minha planta estava. Sem nenhuma folha na parte de baixo do caule, né? Então, eu estimulei novas brotações com o notting. Veja bem, aqui também eu fiz notting, ó. Aqui, eu fiz o notting nesse local, nesse local, nesse local, tá vendo? Fiz alguns entalhes e também fiz aqui, ó. Mas aqui, nesse caso, só estimulou esse novo broto. Então, tá vendo? Às vezes, são poucos brotos, porque depende de uma série de fatores, né? Mas, pelo menos embaixo, que era onde a planta estava mais, né, sem folhas, surgiram 4 novos brotos. Então, assim, ela vai ficando mais cheia novamente, com um aspecto mais bonito, né? Mais volumoso, mais formado, que é o que a gente ama nas plantas. Então, tá vendo como que é interessante, né, fazer essa técnica? E funciona muito bem.
E saiba que a técnica de notching também pode ser repetida, mas aí você precisa esperar alguns meses, né, para que a planta cicatrize, fique saudável novamente e bem fortalecida para que você possa repetir essa técnica. E é interessante que você espere pelo menos, tá, uns 6 meses para que a planta possa ficar bem saudável novamente. E aí você pode repetir inclusive nas regiões, né, que você já fez o notching e que por um acaso não acordou, né, algumas gemas laterais e não gerou novos galhos. Então saiba que sim, essa técnica pode ser repetida e é bem interessante, né? E aí, você gostou de conhecer essa técnica? Conta aqui pra mim nos comentários. Você está incentivado pra fazer ela nas suas plantas? Eu quero saber se você que tá com ficos aí sem muitas folhas embaixo vai ter coragem de fazer essa técnica, hein? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Se deu bons resultados pra você, também me conte aqui nos comentários, me marque no Instagram. Então eu espero que você tenha gostado de conhecer esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui pra mim nos comentários que eu posso tentar te responder, né, da melhor maneira. Um abraço e até o próximo vídeo.